Quinto capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu me chamo Danilda, moro no distrito de Vieiras Bravos, interiorzinho de Minas Gerais. Sou da Diocese de Oliveira. Motivos que nos devem fazer abraçar esta devoção. Artigo 1º. Essa devoção nos consagra inteiramente ao serviço de Deus. Primeiro motivo que nos mostra a excelência dessa consagração de si mesmo a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Na terra não se pode conceber ofício mais elevado que o serviço de Deus, e o menor dos servos de Deus é o mais rico, mais poderoso e o mais nobre que todos os reis e imperadores do mundo, se estes não servem a Deus. Então, quais não serão as riquezas, o poder e a dignidade do fiel e perfeito servo de Deus, que se dedique inteiramente ao seu serviço sem reserva, tanto quanto possível, tanto é o fiel e amoroso escravo de Jesus por Maria, que se entregou todo ao serviço desse Rei dos Reis pelas mãos de sua Santa Mãe, e nada reservou para si. Todo o ouro da terra e as belezas do céu são insuficientes para pagar. As outras congregações, associações e confrarias eridas em honra do nosso Senhor e de sua Mãe, que fazem grande bem para o cristianismo, não nos leva a dar tudo sem reserva. Apenas prescrevem os seus associados a obrigação de certas práticas e ações, mas deixam livres todos os outros atos e momentos da vida. Mas essa devoção de que falamos faz-nos dar incondicionalmente a Jesus e a Maria todos os pensamentos, palavras, ações e sofrimentos em instantes da nossa vida, assim que velemos, que dormamos, que bebamos ou comemos, ou façamos grandes ou pequeninos coisas. Poderemos sempre dizer que tudo o que fazemos, embora nisso não pensemos, pertence a Jesus e a Maria em virtude do nosso oferecimento. 1 Coríntios 10, 31. A não ser que o tenhamos expressamente revogado, que consolação! Além disso, como já ficou dito, não há nenhuma outra prática que nos liberte mais facilmente do espírito de propriedade que penetra imperceptivelmente nas melhores ações. O nosso bom Senhor concede essa grande graça em recompensa do ato heróico e desinteressado que se fez aquele que, pelas mãos de sua mãe, cedeu a todo o valor das boas obras. Se ele dá 100 por 1, mesmo neste mundo, Mateus capítulo 19, versículo 29, aqueles que por seu amor deixam os bens exteriores, temporais, perecedores, que recompensa não dará que eles sacrificam mesmo seus bens interiores e espirituais. Jesus, o nosso grande amigo, deu-nos sem reserva corpo e alma, virtudes, graças e méritos. Ele ganhou-me de todo, dando de todo a mim. De São Bernardo: não é um dever de justiça, de reconhecimento que devemos tudo o que nos for possível dar? Ele foi o primeiro a ser liberal para conosco. Sejamo-lo também para com ele, e o veremos cada vez mais ainda, liberal durante a nossa vida, na hora da nossa morte e por toda a eternidade. Ele será generoso para com aqueles generosos com ele. Salmo 17,
versículo 26. Artigo 2º. Essa devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e por Deus mesmo, prática a humildade. Segundo motivo que nos mostra ser justo em si mesmo é vantajoso para o cristão e consagrar-se inteiramente a Maria Santíssima com essa prática, com o fim de ser consagrado mais perfeitamente a Jesus Cristo. Este bom mestre não recusou encerrar-se no seio da Santíssima Virgem como um cativo e escravo de amor, nem ser-lhe submisso e obedecer durante 30 anos. E que aqui repito que o espírito humano se perde ao refletir seriamente sobre esta maneira de proceder da sabedoria ensinada. Embora o pudesse fazer, não quis dar-se diretamente aos homens, mas fê-lo pela Santíssima Virgem. Não quis vir ao mundo na idade do homem perfeito, independente de outro, mas antes como uma pobre e pequenina criança, dependente dos cuidados e sustento de mãe. Essa sabedoria infinita, que tinha um desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, e de salvar aos homens, não o achou meio perfeito, nem mais rápido para fazer do que submeter a Virgem. E era uma submissão em todas as coisas, não somente durante os 8, 10 ou 15 primeiros anos da sua vida, como as outras crianças, mas durante 30 anos, e deu mais a sua glória a seu Pai durante esse tempo de sujeição e dependência da Virgem Santíssima, do que lhe teria dado empregando esses 30 anos a fazer prodígios, a pregar por toda a terra, a converter todos os homens do contrário. Ele o teria feito. Como glorifica altamente a Deus que se submete a Maria, seguindo o exemplo de Jesus. Tendo em diante dos olhos um exemplo tão visível e conhecido de todos, seremos tão insensatos para julgar possível e conhecido de todos. Seremos tão insensatos para julgar possível encontrar o meio mais perfeito e mais direto de glorificar a Deus do que a submissão a Maria. A exemplo de seu divino Filho, recorde-se aqui como prova da dependência que devemos ter como Mãe de Deus, o que acima disse Mateus capítulo 14, versículo 39, apontando os exemplos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos dão da sujeição que devemos à Santíssima Virgem. Ó Pai, não deu nem dá seu Filho, senão por ela, não suscita novos filhos, senão por ela, e não comunica as suas graças, senão por ela. Deus Filho não foi formado para todos em geral, senão por ela. Não é formado e gerado todos os dias nas almas, em união com o Espírito Santo, e não comunica os seus méritos e virtudes, a não ser por ela. O Espírito Santo não formou Jesus Cristo, senão por meio dela, e não informa os membros do seu corpo místico, a não ser por ela. Não dispensa os seus dons e favores, a não ser por ela. Poderemos, sem uma extrema cegueira, depois de tantos insistentes exemplos da Santíssima Trindade, passar sem Maria, mas nos consagrar a ela e nem depender dela para irmos a Deus e nos sacrificamos a Deus? Eis algumas passagens dos Santos Padres que escolhi para provar o que acabo de dizer. Maria tem 2 filhos, um homem Deus e o outro um homem puro. Do primeiro é mãe corporalmente e do segundo espiritualmente. São Boaventura e Origeneses. Essa é a vontade de Deus, que quis receber-se tudo por Maria. Se, pois, temos alguma esperança, alguma graça, algum dom de salutar, saibamos que nos vem dela.
São Bernardo. Todos os dons, virtudes e graça do Espírito Santo são distribuídos pelas mãos de Maria a quem ela quer, quando, como e na medida que ela quer. São Bernardino, porque eram indignos de receber as graças divinas, elas foram dadas a Maria, a fim de que recebas por ela tudo que venha a possuir. São Bernardo. Deus, como disse São Bernardo, vendo que somos indignos de receber as graças diretamente das suas mãos, dá a Maria, a fim de que por ela recebamos tudo que ele quis dar. E Deus encontra também a sua glória em receber, pelas mãos de Maria, o reconhecimento, o respeito e o amor que devemos pelos seus benefícios, e pois muito justo que imitemos o procedimento de Deus, para que a graça regressasse ao seu autor pelo mesmo canal por onde veio, segundo São Bernardo. É precisamente o que fazemos por essa devoção, oferecemos e consagramos tudo que somos e tudo que possuímos à Santíssima Virgem, para que nosso Senhor receba por intermédio a graça e o reconhecimento que lhe devemos. Reconhecemos-nos indignos e incapazes de beirarmos da sua majestade infinita só por nós membros, e por isso servimos-nos da intercessão da Santíssima Virgem. Além disso, trata aqui um ato de profunda humildade, virtude que Deus ama acima de todas as coisas. Uma alma que se eleva, rebaixa a Deus. Uma alma que se humilha, eleva a Deus. João capítulo 3, versículo 30. Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Se nós nos humilhamos, julgamos-nos indignos de comparecer perante de Deus e de nos aproximar dele. Deus desce, abaixa-se para vir a nós, para se comprazer em nós e nos elevar. Apesar da nossa miséria, mas pelo contrário, quando alguém aproxima ousadamente, sem querer medianeiros, Deus esquiva-se e não podemos chegar até ele. Ele ama a humildade de coração, e a tal humildade que leva à prática dessa devoção, pois ensina-nos, nunca nos aproximamos de nosso Senhor por nós mesmos, por mais doce e misericordioso que seja, mas para servir-nos sempre da intercessão de Maria, para comparecer diante de Deus, seja-lhe para lhe falar, seja para simplesmente estreitar a proximidade, seja para lhe oferecer alguma coisa, seja para unir e consagrar-nos a Ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Artigo 3º. Essa devoção oferece-nos assistência materna da Virgem Maria. 1. Maria se dá ao seu escravo de amor. Terceiro motivo, a Santíssima Virgem é que é mãe de toda doçura e misericórdia, nunca se deixa vencer em amor e liberdade. Por isso, quando vê que alguém se dá totalmente para honrar e servir, despojando-se do que mais querido para amar, dá-se também inteiramente de uma maneira inefável a quem lhe tudo deu. Ela submerge no abismo das suas graças. Ela adora-o com seus méritos. Ela dá o apoio do seu poder. Ela ilumina com sua luz. Ela abrasa no seu amor. Ela comunica as suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza, etc. Ela torna a sua garantia, seu suplemento e seu tudo perante Jesus. Enfim, a alma que se consagrou é toda de Maria, também Maria é toda dela. Desta maneira pode dizer-se
deste fiel e servo filho de Maria. O que São João Evangelista diz de si, isto é, que ele recebeu a Virgem Santíssima com todo o seu tesouro. O discípulo a recebeu em sua casa. João 19, 27. Isso produz na alma, se for fiel, uma grande desconfiança, desprezo e ódio de si mesma, uma grande confiança e grande abandono à Santíssima Virgem, sua amável soberana. Já não se afirma como antes nas suas disposições, intenções, méritos e boas obras, porque tendo feito um sacrifício completo por Jesus, dessa boa mãe, já não tem senão um tesouro que encerra todos os seus bens e que já está nas suas mãos. Esse tesouro é Maria. Isso é que faz que a alma se aproxime de nosso Senhor, sem escrúpulo nem temor servil. O que ela invoca é com muita confiança. Os sentimentos tornam-se semelhantes aos dos piedosos e sábio abade Puperte. Este fazendo alusão à vitória do Jacó sobre o anjo. Gênesis 32, 23 ao 33. Dirigem à Santíssima Virgem essas palavras. Ó Maria, minha princesa e mãe imaculada de Deus, feito homem, Jesus Cristo, eu desejo lutar com este homem, ou seja, com o Verbo divino armado, não com meus próprios méritos, mas com os vossos. Ó quão poderosa e forte, junto de Jesus Cristo é quem está armado dos méritos da intercessão digna de mãe, é que vence amorosamente o Todo-Poderoso, como diz Santo Agostinho. Segundo, Maria purifica as nossas obras. Como nessa devoção entregamos a Nosso Senhor pelas mãos de Sua Santa Mãe todas nossas obras, esta amável Senhora purifica-as em belezas e fala-as aceitáveis para o seu Filho. Primeiro, ela os purifica de toda sujeira do amor próprio, do apego imperceptível à criatura que são insensivelmente nas melhores ações. E como as mãos da Santíssima Virgem, nunca manchadas nem ociosas, purificam tudo em que tocam, essas mãos estão puras e fecundas, tiraram do presente que lhe fazemos tudo, o que tiver estragado ou do imperfeito. Segundo, ela as embeleza e adorna com seus méritos e virtudes. É como se um camponês, querendo ganhar amizade e benevolência do rei, fosse ter como rainha e lhe entregasse uma maçã, que constituísse toda a sua fortuna, a fim de que ela apresentasse ao rei. A rainha depois recebia a pobre e pequena oferta do camponês. Piora essa maçã numa grande e bela bandeja de ouro, oferecendo-se ao rei, em nome do camponês. E desde então a maçã por si, mesmo indigna de ser apresentada a um rei, torna-se digna de sua majestade. E então, atenção à bandeja de ouro, ou é a pessoa que presenteia. Terceiro, ela apresenta essas boas obras a Jesus Cristo, pois nada se reserva para si do que lhe dão, como se fosse um fim, mas tudo se remete fielmente a Jesus. O que lhe dá-se necessariamente a Jesus. Se a louvam e glorifica, ela louva e glorifica Jesus. Quando a louvam e bendizem a Santíssima Virgem, canta, como outrora ao ser louvada por Santa Isabel. A minha alma glorifica o Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 46. O quarto, ela faz Jesus. Aceita essas boas obras, por menores mais pobres que sejam, enquanto presente para este Santo dos Santos e Rei dos Reis.
Quando alguém apresenta a Jesus alguma coisa em seu próprio nome, apoiado na sua habilidade e disposição pessoais, Jesus examina o dom e frequentemente rejeita-o por causa da sujeira que contraiu pelo amor próprio, tal como outrora rejeitou o sacrifício dos judeus, repletos que eram de vontade própria. Hebreus capítulo 10, versículo de 5 ao 7. Mas quando se lhe apresenta alguma coisa pelas mãos puras e virginais de sua bem-amada mãe, toca-lhe-se no ponto fraco. Se é mãe, é lícito empregar essa expressão. Ele já não considera tanto o que se lhe dá como sua boa mãe, que lhe apresenta. Não olha tanto para onde lhe vem este presente, como para aquela por quem o recebe. Assim, Maria, que jamais é rejeitada, é sempre acolhida por seu filho, faz com que sua majestade recebe o agrado. Tudo lhe apresenta, seja grande ou pequeno, basta que Maria apresenta para que Jesus receba e aceita. Era o grande conselho de São Bernardo, dava àqueles que conduzia à perfeição. Quando quiserdes oferecer alguma coisa a Deus, tende cuidado de oferecer pelas mãos muito agradáveis e muito dignas de Maria, se não quiserdes ser repelidos. Não é isso mesmo que a própria natureza inspira aos pequenos em relação aos grandes, como já vimos, porque a graça não nos levaria a fazer o mesmo em relação a Deus, que está infinitamente acima de nós. E diante de quem somos menor que um átomo? Temos, além do mais, uma advogada tão poderosa, que nunca é repelida, tão hábil, que conhece todos os segredos para ganhar o coração de Deus, tão boa e caridosa, que não repele ninguém, porque o mal que seja. Mais adiante mostrarei na história de Rebeca e Jacó a verdadeira figura das verdades que o menino que menciono. Artigo 4. Essa devoção é um meio excelente para procurar a maior glória de Deus. O quarto motivo, essa devoção fielmente praticada é um meio excelente para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras seja utilizado para a maior glória de Deus. Quase ninguém age por fim tão nobre, embora isso estejamos obrigados, seja por não saber que consiste a maior glória de Deus, seja por não a querer, mas a Santíssima Virgem, a quem cedamos o valor e o mérito de nossas boas obras, sabe perfeitamente onde reside a maior glória de Deus, e não faz nada sem ser para este fim. Por isso, um perfeito servo dessa rainha, inteiramente consagrado a ela da forma que dissemos, pode dizer corajosamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é empregado para a maior glória de Deus, a não ser que expressamente revogue o seu oferecimento. Poderá haver algo mais consolador para uma alma que ama a Deus, com amor puro e desinteressado, e que estima a glória e os interesses divinos mais do que os seus próprios interesses. Artigo 5º. Essa devoção conduz à união com nosso Senhor. Quinto motivo, esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Deus, na qual consiste a perfeita cristã. Primeiro, caminho fácil. É um caminho fácil que Jesus Cristo abriu ao vir até nós, onde não encontra obstáculos algum para chegar até Ele. Pode-se, na verdade, chegar à união divina porque os outros caminhos, mas será por mais cruzes e mortos misteriosos, como mais dificuldades que só custos serão vencidos. Será preciso passar por noites escuras, por combates e agonias misteriosas, por cima da montanha escarpada, por cima de espinhos muito agudos e por desertos horríveis.
mas pelo caminho de Maria passa-se mais suave e tranquilamente. Também aqui se encontram, é certo, rudes combates travar e grandes dificuldades a vencer. Mas essa boa mãe e senhora se torna tão presente, próxima dos seus fiéis servos para iluminar nas suas trevas, esclarecer nas suas dúvidas, confirmar por meio dos seus temores, sustentar as lutas e dificuldades que este caminho virginal para encontrar Jesus Cristo é realmente o caminho de rosas e mel à vista dos outros. Houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales, que passaram por este caminho ameno para ir a Jesus Cristo. O Espírito Santo, esposo fiel de Maria, tinha-lhe indicado por graça singular. Os outros santos, porém, que são em maior número, embora todos que sido devotos da Santíssima Virgem, não entraram ou entraram muito pouco nessa via. Foi que por isso sofreram provas mais rudes e perigosas. Mas então, de onde vem de mim alguém fiel servo de Maria, que os servos fiéis dessa boa nova, mãe que tenho tantas ocasiões de sofrer, e mais até dos outros que ela não são de tão devotos? Contradizem-nos, perseguem-nos as calúnias, não o suportam ou ainda caminham em trevas interiores, por desertos onde não há mínima gota de orvalho celeste. Se essa devoção à Santíssima Virgem torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus Cristo, de onde vem que sejam eles os mais crucificados? Respondo-lhe, é bem verdade que os mais fiéis devotos da Santíssima Virgem são os maiores favoritos. Por isso são eles que recebem delas maiores graças e favores do céu, e saber as cruzes. Mas sustento que são também servos de Maria que eleva as cruzes com mais facilidade, com maior mérito e glória. Aquilo que deteria 1000 vezes outras almas o as faria cair, não os detém nenhuma vez e faça-la avançar. É que a dessa mãe toda cheia de graça e de unção do Espírito Santo adoça todas as cruzes que lhe preparam no mel da sua doçura materna e não são do puro amor. Deste modo eles recebem-nas alegremente com nozes cobertas de açúcar, ainda que sejam muito amargas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma pessoa que deseja ser devota e viver piedosamente em Jesus Cristo, consequentemente, há de sofrer perseguição e levar a todos os dias a sua cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23. Julgo que tal pessoa nunca levará a grande cruz ou não as levará alegremente, nem até o fim, sem possuir uma terna devoção à Santíssima Virgem, que é a doçura das cruzes. Do mesmo modo, ninguém pode comer sem fazer grande violência, que não será muito duradoura, nozes verdes que não sejam adoçadas com açúcar. Segundo, caminho curto. Essa devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo. Quer porque ninguém se perde nele, quer porque, acabo de dizer, se avança por ele com mais alegria e facilidade, e, portanto, mais prontidão. Avança-se mais um pouco o tempo de submissão e dependência para que, com Maria, que durante anos inteiros de vontade própria de apoio em si mesmo, pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias notáveis sobre ele, todos os seus inimigos. Provérbios 21, versículo 28. Quererão estes impedi-los de caminhar, fazê-lo recuar ou cair, é verdade?
mas com o apoio, ajuda e guia de Maria, sem cair, sem recuar e mesmo sem se atrasar, avançará a passos de gigante para Jesus Cristo, pelo mesmo caminho por onde está escrito: Jesus veio a nós a passos gigantes e pouco tempo. Salmo 18, versículo 6. Por que julgais que Jesus Cristo viveu tão pouco tempo na terra e que nós, poucos anos que nela passou, viveu sempre em submissão e obediência à sua mãe? É que Adão, cuja perdas vinha reparar, embora este que viesse de mais de 900 anos. E Jesus Cristo viveu muito porque viveu muito bem unido e submisso à sua Santa Mãe para obedecer Deus seu Pai, e é assim pelas seguintes razões. Primeiro, aquele que honra sua mãe é semelhante ao homem que ajunta os tesouros, como diz o Espírito Santo. Isso é, aquele que honra Maria, sua mãe, até submeter a ela a obedecer-lhe em todas as coisas, tornar-se em breve muito rico, pois amontoa diariamente tesouros pelo segredo de pedra filosofal. Como acumula tesouros, assim é aquele que honra sua mãe. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 5. Segundo, é no seio de Maria que encerrou e gerou um homem perfeito que pôde conter aquele que nem o universo inteiro pôde compreender nem conter. É no seio de Maria, digo, que os jovens se tornam velhos e anciões da luz em Santíssima, em experiência e sabedoria, que atingem em poucos anos a plenitude da idade de Jesus Cristo. Isso se baseia numa interpretação espiritual da seguinte palavra do Espírito Santo: a minha velhice está na misericórdia do seio. Salmo 91, versículo 11. Caminho 3. Caminho perfeito. Esta prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e para se unir a Jesus Cristo, porque Maria Santíssima é a mais perfeita e santa das puras criaturas, e Jesus Cristo, que veio a nós de maneira perfeita e não escolheu outro caminho para a sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, incompreensível, inacessável, aquele que é. Êxodo 3, versículo 14. Quis vir a nós os pequeninos vermes da terra, que nada somos. E como se fez isso? O Altíssimo desceu perfeitamente e divinamente até nós por meio da humildade de Maria, sem nada perder da sua divindade e santidade. É igualmente por Maria que os pequeninos devem subir perfeitamente e divinamente ao Altíssimo, sem nada temer. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente pela unidade da Maria, sem nada perder da sua intensidade. E também por Maria que devemos deixar conter e conduzir perfeitamente, sem nenhuma reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente, até pessoalmente, à nossa humanidade por intermédio de Maria, sem nada perder da sua majestade. É também por Maria que nós devemos nos aproximar de Deus e unirmos a divina majestade perfeita estreitamente, sem receio de sermos repelidos. Enfim, aquele que quis vir ao que não é fazer o que não é se transforma em Deus ou naquele que é. Deus fez perfeitamente, dando-se submetendo inteiramente à jovem Maria, sem deixar de ser, no tempo, aquele que é desde a eternidade, e ainda por Maria, que nos podemos tornar semelhantes a Deus pela graça e pela glória. Embora nada sejamos, basta, entregamo-nos a ela tão perfeita inteiramente, que já nada sejamos em nós mesmos, mas tudo nela, sem receio de nos enganarmos. Abram-me um caminho novo para ir com Jesus Cristo.
calcetado com todos os méritos, bem-aventurado, ornado com todas as virtudes heróicas, iluminado e enfeitado com a luz da beleza de todos os anjos, e que todos os santos nele se encontrem para conduzir e defender, sustentar aqueles que por ele queiram seguir. Com certeza absoluta, digo ousadamente e digo verdade, eu escolheria de preferência este caminho perfeito, o caminho do Imaculado Coração de Maria. Salmo 17, versículo 33. Caminho sem nódoa algum defeito, sem pecado original, nem atual, sem sombras, nem trevas. E quando meu amável Jesus vier segunda vez à terra em sua glória, como é certo, para que reinar, não escolherá outro caminho para sua vinda, senão Maria Santíssima, porque quem veio tão segura e perfeitamente primeira vez. A diferença que há entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e escondida, e a segunda será gloriosa e triunfante. Mas são ambas perfeitas, pois ambas por intermédio de Maria. Aí, eis o mistério que não se compreende, que toda língua aqui emudeça. O quinto, caminho seguro. Essa devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para ir com Jesus e alcançar a perfeição, unindo-nos a Ele. Primeiro, porque essa prática devoção que ensina não é de modo algum nova, como afirma M. Bodum, falecido há pouco em Um Odor de Santidade, numa obra que escreveu sobre essa devoção. Ela é tão antiga que não se lhe pode marcar com precisão o início. É certo, no entanto, que há mais de 700 anos se encontram vestígios dela na igreja. Santo Odilão, abade de Cluny, que viveu cerca do ano de 1040, foi um dos primeiros a praticar publicamente essa devoção na França, como se vê na sua vida. O cardeal Pedro Damião refere que no ano de 1016, o bem-aventurado Maurinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem na presença do seu diretor, e de uma maneira edificante, pois uma corda no pescoço, tomou disciplina, colocou sobre o altar uma soma de prata como sinal da sua dedicação e consagração à Santíssima Virgem. Manteve-se tão fiel a este ano durante toda a vida que mereceu, na hora da morte, ser visitado e consolado pela sua amável soberana e receber dos seus lábios a promessa do paraíso como recompensa de seus serviços. Cesário Bolando fez menção de um ilustre cavaleiro, Walter de Bibac, parente próximo dos duques de Lovaina, que por volta de 1300 fez essa consagração por si mesmo à Santíssima Virgem Maria. A mesma devoção foi praticada por particulares até o século XVII, em que se tornou pública. O padre Simão de Royas, da Ordem Trindade, também chamada de Redenção dos Cativos, pregador do rei Felipe III, pôs em voga essa devoção em toda a Espanha e Alemanha. Obteve o Gregório XV, a instância de Felipe III, grandes indulgências para todos aqueles que a praticassem. O padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou com o padre de Royas, seu íntimo amigo, a difundir essa devoção, porque por meio de seus escritos e pregação na Espanha e na Alemanha, compôs um grosso volume intitulado Hierarquia Mariana, em que trata com tanta piedade e erudição da antiguidade, excelência e solidez dessa devoção. No século passado, os revendedos padres teatinos estabeleceram essa devoção na Itália, na Síria e na Saboia. O padre Stanislau Falácio, da Companhia de Jesus, promoveu maravilhosamente essa devoção na Polônia.
O padre de Los Rios, no livro já citado, refere o nome dos príncipes, princesas, duques e cardeais de vários reinos que abraçaram essa devoção. O padre Cornélio Lápide, tão louvável por sua piedade como uma profunda ciência, foi encerrado por diversos bispos e teólogos de examinar essa devoção. Depois de maduro exame, teceu-lhe louvores dignos de sua piedade, no que foi seguido por muitas outras grandes personalidades. Os reverenderíssimos padres jesuítas, sempre zelosos no serviço da Santíssima Virgem, apresentaram no Duque Fernando da Baviera, então arcebispo de Colônia, em nome dos congregacionistas da mesma cidade, um pequeno tratado sobre a dita devoção. Aquele prelado deu-lhe a sua aprovação e a licença de o imprimir e exortou todos os párocos religiosos da sua diocese para propagar a devoção sólida na medida das suas forças. O cardeal de Berulle, cuja memória é abençoada em toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar a mesma devoção neste país. Apesar de todas as calúnias e perseguições que se levantaram, os críticos libertinos acusaram-no de inovação, de superstição. Escreveram e publicaram contra um folheto difamatório e serviram-se, ou antes fê-lo o demônio por meio intermédio deles, de 1000 estragmas para impedir e propagar essa devoção na França. Mas este grande santo homem respondeu às calúnias, com a sua paciência as objeções contidas no referido libélio, com um pequeno escrito que as refugita vigorosamente. Nesse escrito mostra como essa devoção se funda no exemplo de Jesus Cristo, nas nossas obrigações com Ele, nas promessas que fizemos no batismo. É particularmente com essa última razão que fecha a boca dos seus adversários. Faz-lhe ver que esta consagração à Santíssima Virgem por suas mãos a Jesus Cristo não é mais que perfeita renovação das promessas do batismo. Diz coisas muito belas sobre essa prática, como se poderá ver nas suas obras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.